Mentiram para você sobre alavancagem. Questões, por exemplo, como vale a pena financiar ou comprar à vista, questões como vale a pena fazer day trade com mini índice ou não, vale a pena operar opções ou não, vale a pena pegar dinheiro emprestado para fazer alguma coisa ou não. Todas essas questões, existe uma resposta certa e até hoje mentiram para você. Hoje eu vou mostrar para você o que é alavancagem e como a gente vai usar ela de forma inteligente, porque todos os negócios de sucesso, inclusive os investidores de sucesso, utilizam alavancagem. Então, qual é esse caminho para a gente usar isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é alavancagem, né? É a ideia de que uma força pequena move um peso grande. A gente pode ler isso de diversas formas. Quando você vai fazer um movimento, seja investimento, seja empreendendo, montando um negócio, e você usa um dinheiro emprestado, por exemplo, isso é uma alavancagem. Quando uma empresa, uma startup começa a crescer e aí chega alguém e vira sócio e coloca dinheiro, né? Um investidor anjo, um investidor lá. Isso é você acelerar o processo via alavancagem. Quando você pega um financiamento, quando você pega dinheiro emprestado para fazer um investimento ou montar o seu negócio, isso é alavancagem. Ou até mesmo quando você vai financiar a sua casa. Você não tem o dinheiro todo, você vai usar dinheiro emprestado. Então, com pouco dinheiro, você está comprando uma coisa muito cara, muito maior que o seu dinheiro inicial. A ideia da alavancagem é essa, então, algo pequeno movendo algo grande. Normalmente a gente está falando de dinheiro, então pouco dinheiro consegue mover grandes quantias. E o que muitos educadores e influenciadores falam? Para você não se alavancar de forma alguma. Enquanto que a resposta correta não é essa. A resposta correta é que existe um ponto exato onde você maximiza seu retorno. Você vai investir, igual o nosso canal, que a gente fala de investimento em bolsa de valores e opções. Opções é uma ferramenta que pode ser usada como alavancagem. E aqui a gente descobre, né, existe uma questão matemática que prova que tem um ponto exato, onde se você usar alavancagem, seu retorno vai ser muito maior do que não usar. E se você passa desse ponto, pode ser prejudicial. Então existe um ponto matemático que traz isso para você. Se você está fazendo 10%, 12%, 15% ao ano, com a alavancagem certa, você pode ir ali para 20%, 25% ao ano, consegue ter esse ganho de retorno. A pessoa que acelera demais, esses 20, 25 começa a cair e destrói a rentabilidade da pessoa. Esse é o caso que eu vou mostrar para você aqui também. Existem muitos casos claros aqui da pessoa que usou a alavancagem errado e quebrou, por exemplo. Por isso que te falam para não usar. As pessoas te orientam a não usar a alavancagem, não é porque não funciona, é porque ele tá falando que você não é competente o suficiente, tá? Na verdade é isso. É mais fácil para quem ensina falar para você não mexer com algo poderoso que pode ser perigoso, porque ele não precisa te dar nenhuma ajuda, orientação depois, né? Mas vamos lá. Os dois erros. Você que não alavanca nada. Poxa, eu só compro uma renda fixa e espero. Eu monto uma carteira de ações e espero. Mesmo com opções, dá para operar opções sem alavancagem, com ali notional batendo com seu patrimônio, sem uma exposição muito agressiva, sempre no valor bem controladinho, e é um erro. Você não se alavancar é um erro para o seu retorno geral. Ao mesmo tempo que se você for alavancar num patamar, é como se fosse um pedal do acelerador. Se você anda numa certa velocidade, ok, você pisou no máximo acelerador, a chance de você bater esse carro é muito grande, tá? Então se você alavancar demais, você perde tudo. Quem tem medo demais, o que é comum aqui no nosso mercado, a gente vê tanta gente tendo problema, que enquanto as outras pessoas acabam tendo medo demais e não se permitindo acelerar nada. E isso é um problema. Você perde para o tempo e a inflação também é um fator que vai correr atrás de você. Então você está investindo, está tentando fazer ali sua rentabilidade, a inflação real está cavalgando aqui do lado, tentando comer o seu retorno e tirando o quanto você de fato está ganhando. Do outro lado, a pessoa que tem ganância demais quebra tudo. Um exemplo que a gente vai dar aqui é o day trade, tem as estatísticas, né? E a pessoa que acelera muito bate o carro. É igual essa imagem aqui. Pô, essa imagem ficou bonita, tem um carro batendo na parede com um carro de Fórmula 1, mas vamos lá. Então, um exemplo clássico, um exemplo muito forte é o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele é visto como um investidor conservador que ficou muito rico. Como que uma pessoa conservadora, que só compra e espera, ela consegue isso? Não era para ela ter um retorno baixo? A grande realidade é que o Warren Buffett, ele opera alavancado a vida toda. Então, por um lado, ele escolhe bons ativos, empresas conservadoras, empresas geradoras de caixa, empresas que crescem aí no longo prazo, às vezes em taxas meio que normais. Empresas que crescem, são seguras, né? Porque são bons negócios, tem vários pontos que defendem a tese ali da empresa, só que ele conseguiu ficar multibilionário. Como que ele consegue isso? Não era para ele conseguir somente 10, 12% ao ano? E ele consegue
pega aqui uns 20% ao ano. Um dos segredos do Warren Buffett é que ele sempre usa alavancagem. Ele geralmente está alavancado, ele está operando com 1,6 a 1,7 vezes o patrimônio dele. Como assim, Jimmy? Você está falando que ele opera alavancada? Eu nunca ouvi falar disso. Qual que é a verdade? A verdade é o seguinte, ele tem, dentro do portfólio da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, ele tem várias empresas que são seguradoras. E a seguradora, ela fica com o seu dinheiro aplicado, guardado ali. Ela tem liberdade nos Estados Unidos, do jeito que está toda a estrutura dele, ele tem liberdade de investir o dinheiro que a gente chama de float. Por exemplo, você paga o seguro e um dia acontece alguma coisa, a seguradora tem que te pagar de volta. Esse dinheiro que você pagou, boa parte dele vai ser o float, que é a segurança para conseguir pagar caso aconteça alguma coisa. O que o Warren Buffett faz? Ele pega esse dinheiro que não é dele, não é lucro, porque tem uma contrapartida, e ele investe esse dinheiro. Essa alavancagem, essa aceleração dá aqui mais ou menos 1,6 a 1,7 o patrimônio dele. Então, vamos supor, se a pessoa tem 100 mil, ele está operando como se tivesse 160 mil ou 170 mil reais. Seria mais ou menos essa a lógica, tá? Então, a pessoa com 1 milhão está operando como se tivesse 1.600.000. E ele investe esse dinheiro antes de pagar qualquer coisa, né? Antes de pagar o sinistro. Sempre tem lá uma grande quantidade de dinheiro que ele usa isso para acelerar, fazer os investimentos dele ser mais agressivo de um lado, por estar usando esse dinheiro emprestado, ao mesmo tempo que do outro lado ele está escolhendo boas empresas e negócios que têm uma alta chance de sucesso. Agora vamos falar do João. Personagem fictício aqui, isso aqui é muito comum aqui no Brasil, a gente tem vários casos desse, aqui no escritório a gente é focado em opções, todos os dias a gente tem aqui um aviso, né, chega um e-mail pra gente de alguma pessoa que quebrou via day trade, via operação de mini índice, né? Então, por que esse cara tá quebrando? É muito errado operar mini índice? A resposta é que não. Normalmente é porque essa pessoa tá alavancada no nível muito alto. Então vamos pegar o João, 34 anos, tem um salário normal, ele quer acelerar, né? Ele quer chegar longe, quer ficar rico. Um cenário aqui muito de vocês, na verdade o público aqui tem mais ou menos uns 50 anos, a maior parte do pessoal que acompanha a gente aqui, geralmente é quem tem patrimônio para investir e quer acelerar mesmo. O que é normal aqui no Brasil? A pessoa descobre lá um mini contrato, que é você operar, seja o índice da nossa bolsa, né, do Ibovespa, né, então tem um mini contrato do Ibov, tem mini contrato de dólar, tem alguns tipos de mini contrato aqui. Como que funciona o mini contrato hoje, né? Você com 100 reais, você acaba movendo lá no mercado uma quantidade muito maior, você move milhares de reais. São alavancagens de 100 vezes, por exemplo. Então, tenta pensar nesse jogo que eu já te falei até agora, que a pessoa, ela pode alavancar, mas a partir de um certo ponto, ela começa a perder dinheiro. Pensa alguém que está 100 vezes alavancado. Você acha que provavelmente essa pessoa vai conseguir construir patrimônio? Não, ela tá tão acelerada que toda vez que ela ganha dobrado, mas quando ela perde dobrado também, e isso corrói o patrimônio dela. Existe uma conta, eu vou te mostrar, que define quanto de alavancagem você pode usar. Quase todo João aqui, né, pessoa nesse mesmo padrão, termina do mesmo jeito, porque estatisticamente é matemático que uma pessoa com uma alavancagem tão agressiva perca dinheiro. É o normal, né? E aqui algumas estatísticas, né, um estudo que foi feito aqui no Brasil, 9,9 bilhões de reais foi perdido em day trade com as pessoas físicas, né, com pessoas normais, de 2020 a 2023. 91% tiveram prejuízo e dos que não tiveram prejuízo, sobraram 9, né? Mas a realidade é que somente 13 pessoas, são milhares aqui, se não der milhão de pessoas que operam mini índice e day trade. Todas essas pessoas, somente 13 ganharam mais que 300 reais por dia. E se você está pensando em ser um investidor de sucesso, 300 reais por dia vai dar o quê? 9 mil reais por mês? Não é dinheiro, tá, pessoal? Um investidor de sucesso, 9 mil reais por mês não é dinheiro. Se você sai disso e vai para um investimento um pouco mais conservador, você vai fazer mais dinheiro, tá? Se você sair dessa lógica aqui, você vai estar bem. Somente 13 pessoas fez 9 mil ou mais por mês no day trade no Brasil durante 3 anos. Ou seja, é um mercado que não é feito para pessoa física, ninguém ganha aqui, se é 13 pessoas é praticamente ninguém. Quem que ganhou aqui? Pessoas jurídicas que geralmente são instituições altamente técnicas, tem uma equipe que tem físico, o cara tem matemático, o cara tem computador ali dentro do servidor da própria bolsa para ele ser mais rápido. Então as pessoas físicas, elas doaram aqui, né, fazendo day trade, elas deram um monte de dinheiro para as pessoas jurídicas, foi isso que aconteceu. Mas não foi azar, não foi falta de disciplina, foi matemático.
Existe uma regra matemática que diz o seguinte: se você for alavancar demais, você vai perder dinheiro, ponto final. Essa matemática, a primeira vez que perceberam foi em 1956, Bell Labs, né? Um físico, ele se questionou isso, né? Qual que é o tamanho ideal de uma aposta? Então, por que eu falo aposta? Você está acreditando em algo, você não sabe o que vai acontecer, o futuro é incerto. Porém, a gente vai atrás de coisas que estatisticamente estão ao nosso favor. Então, diferentemente de uma aposta no cassino, que a chance está do lado da casa, né, do cassino, nos investimentos tradicionais, você consegue trazer a chance ao seu favor. Você passa a ser a casa, né? Isso num cenário saudável. O John Kelly, ele faz uma conta e descobre que se você acelerar, né, aumentar a quantidade que você vai colocar em cada posição até um certo ponto, você vai ter um retorno ótimo. Você vai ter um retorno maior do que se você colocar um valor mais baixo, né? Ou seja, se você não alavancar, você vai ganhar um tanto. Aí ele fez as contas que até um certo ponto, se você alavancar, você vai ganhar mais. Só que se você passar disso, você perde. Então ele achou o tamanho ideal para cada posição, né? Ele fez aqui toda a sua conta usando apostas. E aí a gente teve uma pessoa muito famosa que chama o Ed Thorpe. Ele foi o cara que contou as cartas que você vê em filme, né? Tem um filme lá, o cara vai no cassino, ele conta as cartas no blackjack, né, no 21 e consegue ganhar uma fortuna. Foi esse cara que fez isso de verdade. Ele pegou, usou essa conta de quanto ele tem que colocar em cada aposta, usou o modelo de contagem de carta porque ele conseguia calcular uma certa estatística de quanto ele poderia ganhar. Pode ser usada num poker também. No poker, a pessoa que é profissional, quando ela tem a carta na mão, ela sabe a chance dela ganhar ou perder com aquela mão. E aí vem a questão, quanto eu ponho de dinheiro em cada aposta, em cada vez? O Ed Thorpe usou aqui essa conta do John Kelly e ele conta essas cartas, ele faz esse processo todo e ele é expulso dos cassinos, ganham muito dinheiro. E esse Ed Thorpe, ele pensa, pô, muito melhor que cassino, a gente tem a bolsa de valores aí, que tem muito mais dinheiro sendo movimentado. Ele vai e leva essa lógica para o mercado, ele cria um dos primeiros fundos quant, né, que usa matemática, estatística para de fato calcular e definir o que eles vão comprar, o que vão vender, e o fundo dele é um enorme sucesso. Ele é um cara, um trader muito famoso, um investidor muito famoso que usou todos esses pontos para vencer o mercado. E essas lógicas funcionam até hoje. A lição que ele traz, que o tamanho da aposta, o tamanho da mão dele, importa tanto quanto acertar. Pô, se você acertou metade das vezes, mas nessas metade das vezes você apostou pouco e quando você perdeu muito, isso quebra e te leva ao prejuízo. Então, o tamanho da aposta, quanto colocar em cada vez, é tão importante quanto você ter uma taxa de sucesso razoável nos seus investimentos. Como eu falei, tem muita gente que tem esse preconceito de a gente usar o termo aposta, mas olha como um cara que mexeu com aposta veio para o mercado financeiro e passa a ser um grande vencedor. Porque o mercado financeiro é um jogo que tem regras e tem números, dá para lidar com estatística, dá para lidar com todas essas questões teóricas que ele usa, dá para a gente usar na prática com o mercado financeiro e dá para a gente aumentar o quanto a gente ganha ou passar de uma carteira que tem prejuízo para uma carteira que tem lucro. Então, quanto apostar depende de duas coisas, né? Primeiro, você tem que ter uma noção da sua chance. Quando você vai montar seus investimentos, se você faz isso há mais de um certo tempo, você consegue contabilizar o quanto você está vencendo, quanto você está perdendo. Esse é o que a gente chama de win rate, né? A taxa de vitória. E então, em cada operação é importante você avaliar isso e depois que você tiver essa taxa de acerto, dá pra gente avaliar quanto se ganha, quanto se perde em cada mão. Quando você ganha, se você está ganhando muito ou pouco, quando você perde, você está perdendo muito ou pouco. Esses dois pontos servem pra gente calcular qual que vai ser o tamanho exato de em cada mão, cada vez que você vai fazer, seja um investimento comprando uma ação, seja operando de outra forma, aqui dá pra gente definir o tamanho dessas mãos. Você pegou esses dois números, né? Só a chance de acertar o quanto você ganha e quanto você perde. Você vai fazer a conta e ver se existe alguma vantagem real. Se você não tiver vantagem real, a fórmula manda você apostar zero, né? O que deveria ser óbvio, né? Se você tá vendo que você tá jogando um jogo que você só perde, ou seja no day trade lá que a pessoa tá tentando e ela tá perdendo, o ideal é ela não mexer com isso. Então, com isso, a gente entra agora no Kelly, né? Isso aqui, esse termo é muito usado em investimentos. Se você fosse aprofundar, ler obras, pessoal que faz quant, né? Fundos que calculam aonde você deve entrar ou sair, enfim. Se você entrar num meio onde as pessoas são realmente avançadas nos investimentos e nos trades, um termo muito normal é você ver o pessoal falar que ele opera full Kelly, que ele usa half Kelly,
que é isso, né? Kelly é o nome do cara, né? O John Kelly. E aqui, quanto você vai colocar, quanto você vai se expor nos seus investimentos. Full Kelly seria aquele ponto exato, ponto ótimo, que vai aumentar o máximo possível o seu retorno. Então você pega lá os seus investimentos, pega, por exemplo, o S&P, pega o Ibov, simula ali que você foi comprar ou vender a partir de alguns critérios. E aí você vai ver que a partir de um certo ponto que você aumenta quanto você coloca nos investimentos, seu retorno aumenta. Se você passa daquele valor, seu retorno começa a cair. Então esse, a partir de testes práticos, a gente acha ali o Full Kelly, né? Tem a forma matemática. Então é importante você entender esses conceitos. Primeiro ponto, a gente continuar, que a gente tem que encontrar o ponto ótimo da onde a gente vai se alavancar. A gente vai falar quais os tipos de alavancagem que fazem mais sentido, mas é legal você entender isso. Tem o Full Kelly e o Half Kelly. Nossa, Jim, mas por que alguém iria pro meio do caminho em vez de achar o ponto ótimo, né? Porque existem estudos que mostram o seguinte, que existe uma variedade muito grande no mercado, onde quando a gente vai para o Full Kelly aqui, né, que é esse ponto ótimo, dependendo de qualquer mudança do mercado, ele pode jogar esse Full Kelly para cá, ou seja, ele pode fazer com que esse ponto passe a ter prejuízo. Então, na prática, as pessoas elas tentam calcular o Half Kelly e usa ele muito mais do que o Full Kelly mesmo, né, que seria o meio do caminho da alavancagem que dá o melhor retorno. É meio que esse meio do caminho dá 70% ali, 75% do retorno que o Full Kelly dá. Porque se tiver variações do mercado e essa alavancagem mudar, o seu número do Kelly aqui mudar, e você com o Half Kelly dificilmente vai para prejuízo. Ele tem lá uma certa facilidade, como ele está no ponto máximo ali, para ele passar a reduzir o retorno dele é muito fácil. Então, qual que é a ideia, né? Você achou sua aposta máxima, né? Sua aposta ótima que aumenta seu retorno. Por exemplo, você está operando ali com 100 mil reais, você viu que a sua corretora permite você usar uma conta margem e você está operando com 150 mil reais e começou a ganhar mais dinheiro que ganhava antes. Estou dando um exemplo de alavancagem que seria pegar um dinheiro emprestado. Conta margem é dinheiro emprestado. Estou dando um exemplo. Eu não faço isso, eu já vou falar como eu faço. Mas vamos supor que seja esse o caso. Se você dobrar, em vez de usar 150 mil reais, passar a usar 300, você vai ganhar mais? Não. Matematicamente falando, a chance de você ir para um prejuízo grande é alta, tá? Então, dobrar a aposta ótima, que é aquele ponto que você tá vendo que ganha o máximo, se você dobra esse número, você não dobra o lucro. Você, na verdade, zera o lucro. Você pode ir para a ruína, você pode ir para o prejuízo. Então, isso é algo interessante. Pouquíssimos investidores do varejo aqui, de vocês, sabem que isso existe. E muitas vezes, quando você vê um cara falando, quebrei tantas vezes, é porque o cara não entende isso aqui também. Ele não sabe se expor o suficiente. Ele tenta sempre chegar no máximo que ele pode se expor, mas ele passa da mão e quebra. Todo mundo que quebra recorrente é porque ele está exagerando na alavancagem. Tá? Uma pessoa que fala, quebrei tantas vezes. Eu nunca quebrei. Por quê? Eu nunca acelerei demais, tá? Eu acelero, quando eu vejo que está passando do ponto, eu freio de novo. No mercado, na vida, tem como fazer isso. Até um certo patamar. Passou desse patamar e você zera a conta, já era, você se ferrou. E aí é um problema muito grande. O João, que operava muito além do limite, né, que usa o mini índice, que é 100 vezes de alavancagem, ele quebrou e não foi azar, né? Então a lógica, grava essa imagem. Quanto que você vai operar, quanto você vai colocar nos seus investimentos? Existe uma faixa saudável, menos que isso, você vai deixar dinheiro na mesa, né? Menos do que isso, você vai ter problemas. Mais do que isso, você vai ter problemas. Então, a gente vai trabalhar com essa margem saudável aí de alavancagem. Pô, tô operando com 100% do meu dinheiro que eu tenho para operar, tô ganhando um dinheirinho, tô feliz, beleza, pode ficar assim. Quero chegar até 150% e aí tem que ver como é que você está investindo. Normalmente 150%, 170%, geralmente é saudável. Pessoa que está em 2 vezes o valor já começa a ter um risco ali. Em vez de estar ganhando mais, às vezes está ganhando menos do que se tivesse só com 100% ali do patrimônio. Isso não é mágica, existe um Nobel, Samuelson, ele avisou, né? Você pode perder, e o trabalho dele, ele que defendeu que a gente não tem que usar o Kelly máximo ali, aquele ponto ótimo. Ele fala pra gente, antes disso, usar o Half Kelly, que normalmente é melhor, né? Que a saída é usar uma fração do Kelly. Em termos práticos, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma parte, né, um Half Kelly é o melhor caminho, principalmente para quem está começando a entrar nesse mundo de alavancagem. E qual ferramenta a gente vai usar? A gente aqui usa opções. Por quê? Porque é uma das ferramentas mais saudáveis para a gente buscar alavancagem. A opção, você consegue operar comprado, sabendo o máximo que você pode perder. Você se arrisca de forma controlada. Então, porque opções, né, é uma alavancagem de elite. O próprio Warren Buffett, ele já fez várias operações com opções muito famosas, envolvendo bilhões de reais. Então, é uma ferramenta que
que tem nas bolsas, está disponível, tem liquidez, tem ferramenta, a gente tem tudo hoje para usar opções. Não tem por que a gente deixar de lado. E isso é uma coisa, né? Quando você vê alguém criticar opções, antigamente a gente via essas frases como opção é o cemitério do malandro. Por quê? Porque ela traz alavancagem. E tudo que traz alavancagem, se a pessoa alavancar demais, ela perde. É sempre essa a lógica. Vou mostrar para vocês aqui na plataforma como a gente pode usar opções de maneira inteligente, né? E o que é interessante nas opções, né? A gente tem um mercado que tem duas características em opções muito claras. Ele vai colocar aqui as opções mais caras no curto prazo e mais baratas em termos relativos no longo prazo. Então a gente se aproveita disso, isso é uma deficiência do mercado muito antiga, que boa parte das pessoas conhece. Então o mercado ele precifica que as opções como se as boas ações não subissem. Isso é uma coisa real. Pô, você tá pegando uma boa ação que tá em tendência de alta, se você compra simplesmente uma opção muito longa, essa opção ela normalmente vai dar lucro. A chance dela dar lucro é razoável, é muito boa, porque o modelo que calcula o preço dessa opção, ele não enxerga isso, ele não enxerga a tendência, ele não enxerga se a empresa é boa ou ruim. Então isso é muito legal, é uma vantagem que a gente tem no mercado. Duas coisas então, comprar uma opção longa, isso traz uma vantagem estatística pra gente, e vender o medo, né? No curto prazo as pessoas têm muito mais medo, então essas opções são mais caras, as pessoas têm medo das coisas acontecerem. Então é uma coisa muito simples e muito forte. Se alavancar usando opções, comprar opções mais longas, opções que podem subir, dá para vender opção longa também? Dá. Mas aí tem alguns perfis específicos, né? A gente pode falar em outro vídeo. E a gente aqui, o normal é comprar longo e vender curto. Essa é a regra, porque o modelo matemático dá essa vantagem pra gente. Então eu tô na plataforma, eu tô na RCO Dash aqui, é uma plataforma voltada para opções. Aqui a gente tem operar, tem algumas boletas rápidas, que são operações com opções de maneira bem rápidas mesmo. Então aqui só para você ver. Uma forma de alavancagem que a gente tem, como eu disse, é comprar opções mais longas e vender opções mais curtas. Por exemplo, Banco do Brasil, a gente tem que fazer uma análise, né? Aqui tem as recomendações, a gente pode puxar das recomendações, mas olhando o Banco do Brasil aqui, vamos supor que você queira operar isso daqui, né? Vamos supor que você queira vender uma opção de curto prazo do Banco do Brasil. Dá para vir aqui em venda de put. O que é essa venda de put? Né? A gente recebe um dinheiro e marca um valor. Se lá no dia do vencimento, opções tem um vencimento, a opção acaba, né? Lá no dia do vencimento, tá abaixo desse valor que a gente marcou, a gente vai ter que comprar essa ação. E a gente compra por esse preço que a gente marcou. Se não cair, a gente fica com o dinheiro que a gente recebeu ali e pronto, não precisa fazer nada. Então, é uma lógica mais ou menos assim. Aqui a gente define o quanto a gente quer ganhar, aqui tá 3%. Quanto menos ganhar, maior a chance da gente ficar com o dinheiro sem ter que fazer absolutamente nada, tá? A gente não gasta com essa operação. Então, por exemplo, vamos pôr aqui 1%. E encontrar oportunidades. Essa aqui, ó, ficou bem claro aqui no gráfico, ó, vou dar um zoom para você ver aqui. A ação hoje tá R$ 20,34, tá no curto prazo aqui numa tendência de alta, né, no curto, no longo já é outra história. Mas aí aqui, essa operação tem 11 dias, ou seja, rápida, bem rápida. Para a gente ganhar dinheiro nessa operação, a ação tem que ficar acima de R$ 19,33, ou seja, a ação pode cair R$1 que eu ainda ganho dinheiro. Então essa é uma operação que eu não preciso nem colocar, olha como vem a alavancagem fácil aqui em opções. Essa é uma operação que meu dinheiro pode estar numa ação, meu dinheiro pode estar numa renda fixa, que serve de garantia, ou seja, para avisar a bolsa que, ó, deixa eu fazer isso daqui. E aí eu venho vendo essa opção, chegou lá no dia do vencimento, que vai ser dia 10 de julho, e a ação não caiu abaixo de 19, aqui, ó, obrigação para comprar ação é 19,48, né? O lucro vem acima de 19,33. Mas vamos supor que ficou acima de 19,48, não caiu tanto assim. Já é o suficiente para eu ganhar esse dinheiro aqui. Ó, vamos colocar aqui 1000 opções para você ver. Estou me comprometendo aqui a comprar essas ações de Banco do Brasil, mais baratas do que o preço de hoje, né? O preço de hoje está 20, eu teria que comprar 19 e eu ganho esse dinheiro sem fazer nada, esses R$150, tá dando 0,8%. Aí você pode falar, Jimmy, 0,8% é pouco, desse jeito eu fico na renda fixa. Mas o ponto é, essa operação, seu dinheiro já pode estar na renda fixa, você ganha os dois. Então você ganhou 1% no mês na renda fixa e ganhou mais 0,8% em 11 dias aqui. Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, e buscar um retorno maior, é a mesma lógica, ó, esse está dando 3% em 11 dias, só que no caso aqui a ação tem que subir um pouco. Coloquei aqui para a ação subir um pouquinho acima de 20,73. Se a ação subir um pouquinho, ganho 3% em 11 dias e meu dinheiro ali pode estar rendendo na renda fixa. Então, isso é bem interessante. Você vê que não precisa nem colocar dinheiro, isso é característica de alavancagem. Uma outra operação que dá para fazer, né? Operação
com ganho certo e perda certa também, essa trava de alta. Você acha que a ação vai subir, não necessariamente é o que eu acho de Banco do Brasil, só tô dando esse exemplo. Para ver o que o pessoal acha, a gente pode vir em recomendação, porque tem a recomendação dos analistas, e aí analista CNPI, eles falam aqui o que eles acham e traz já a operação pronta, mas vamos supor que seja isso, né? Banco do Brasil, a gente quer ganhar 100%, ou seja, que em 60 dias a gente está dobrando o dinheiro. Vai colocar R$100 e tira 200. Colocou 125, tira 250. E como é que tem que fazer aqui? Aqui já é uma operação que a ação precisa subir bem mais. E aqui naquela lógica de Kelly, como que a gente vai definir quanto a gente coloca em cada operação? A gente tem que ter feito várias operações, no caso dessas aqui, e tem que ter uma noção de quanto a gente costuma acertar. Então, isso é legal. Quanto mais você tiver informação sobre quanto você acerta, mais você consegue melhorar seu resultado, porque você vai definir quanto você vai colocar de dinheiro em cada operação. Então aqui uma outra forma de alavancar, o lucro total aqui vem numa alta de 13%. Então isso é alavancagem também. A ação sobe 13 e você ganha 100. É quase 8, quase 10 vezes mais. Dá umas 8 vezes mais aqui o ganho que você teria na ação. E isso é um tipo de alavancagem. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, a alavancagem é benéfico se você souber como usar. Daqui você tem que ter um controle das suas operações. Opção, que é uma ferramenta de alavancagem, hoje é super fácil usar, e essa operação dá 80% em 60 dias, tem que subir somente 20 centavos aqui, ó, 20,34, o lucro máximo está em 20,56. Então tem que subir 20 centavos para você ganhar 80%. A alta aqui, ó, lucro máximo em 1% de alta. 1% de alta que é nada e você ganha 80% de lucro, né? Então é um lucro muito maior. Então usar essas alavancagens é positivo. Mas você tem que saber quantas vezes você opera isso e quantas vezes você acerta, quanto você ganha em cada operação, e isso você vai definindo como montar, quanto colocar em cada operação usando o Kelly aqui. Então o Kelly serve para operações individuais e serve também para sua carteira de modo geral. Uma forma de você alavancar aqui nas vendas é você ter uma noção quanto você tem de patrimônio, né, seja ações, seja renda fixa, e quanto você está vendendo de opções, porque a venda de opção também pode ser uma alavancagem, como eu falei, você está com dinheiro lá e você está alavancando daqui. Então, por exemplo, estou buscando aqui 3%, vamos pôr aqui 20 mil aqui para ganhar 650, né, e meu dinheiro está na renda fixa, né, então aqui eu nem gastei, esse 20 mil é só um indicativo, né, quanto eu precisaria para comprar essas ações, mas talvez eu nem tenha esses 20 mil, às vezes eu tenho menos, então isso é alavancagem também. Se você tiver tipo 15 mil e está operando com 20 aqui, você está alavancando. E até um certo patamar, você consegue gerenciar e você consegue aumentar seus ganhos. Se você passa esse patamar, você está arriscando demais e você vai ter prejuízo, tá? Então essa é uma lógica para você usar também. Quanto você está alavancando em várias operações, não vai alavancar tudo numa só, tá? Não faz sentido você ter 15 e montar uma operação. Mas essa é uma lógica. Você vê qual é o risco máximo de uma operação, conjunto das suas operações, né? Você tem lá 20 operações. Quanto que é o risco máximo, quanto você tem. Dependendo do jeito que você fizer, dá para você se arriscar um pouquinho mais do que você tem, até chegar ali no half Kelly, né, na metade do Kelly ali, e isso aumenta o seu retorno. Então a regra de ouro aqui é o que eu falei para você ali na prática, você tem que saber dimensionar a sua exposição, não só de uma operação só, mas de todas, a partir do Kelly. Quanto que você pode se expor para buscar um retorno maior? Existe um ponto ótimo onde você vai crescer seus resultados em vez de diminuir. Então aqui a gente vai ter dois cenários, né? O João, que operou alavancado em 100 vezes, né? Ele colocou lá o que ele tinha lá, tudo em mini contratos alavancado a 100 vezes. 100 vezes nunca vai ser o número adequado, nunca vai ser o número que vai te fazer crescer. O que eu percebo é que o Kelly, né? Ele vai ficar depende do que você opera e do seu grau de acerto. Mas normalmente ele vai ficar de 1.4 aqui até 2.1, 2.2. Geralmente é essa faixa que dá para trabalhar e dá para você alavancar sem se quebrar. Qual é o número certo da sua carteira? Você tem que avaliar dependendo do tipo de investimento que você faz. Mas normalmente vai ficar ali. Se você chegou em 2 vezes, já é um alerta para você segurar e perceber. Eu tenho 1 e estou operando com 2, né? Você precisa ter essa consciência. Você em 2 já é um alerta, mas passou de 2, provavelmente você já está gerando prejuízo para você mesmo. Então é essa a lógica. Isso serve para você que financia um monte de imóveis para comprar. Nos Estados Unidos é mais normal, aqui é mais difícil, né? Mas a pessoa tem lá 3, 4, 5 imóveis financiados e ela tem, sei lá, 10% do dinheiro.
e aí uma hora essa pessoa tem uma crise econômica lá, as taxas são variáveis, a pessoa vai lá e quebra. Se ela tivesse aqui usando o Kelly, ela provavelmente não teria quebrado, teria continuado sobrevivendo e ganhando dinheiro. Já o João aqui, que opera opções, só que controlado a sua alavancagem, ele segue no jogo. Sempre pare de operar alavancado sem teto, você precisa saber o quanto você está se expondo. Alavanque com opções, que é uma forma mais saudável de você se alavancar. Mesmo assim, tem que ter um controle de risco. Você vai dimensionar suas posições como uma fração de Kelly. Se você quiser fazer mesmo com mini índice, com day trade, dá para fazer, mas você precisa ver quanto que você acerta. Se você viu que você operou várias vezes, você mediu lá quanto você ganha, quanto você perde, está vendo que na verdade você não tem vantagem fazendo aquilo, é melhor então você parar de operar isso. Você tem que ter alguma vantagem estatística. Você tem que ter um número de ganho maior, ou quando você ganha tem que ser mais do que quando você perde no número legal, para fazer sentido. Você viu que você tem uma chance ali, que você tem uma vantagem estatística, aí sim você vai usar o Kelly para dimensionar o tamanho das suas posições. Montar as operações aqui com opções é fácil, mas se você saber o strike certo, como definir essas operações, muda tudo. Então, num próximo vídeo aqui, eu te ajudo a escolher melhor as suas posições em cada operação com opções. Então, se inscreve aqui no canal para você assistir nosso próximo vídeo. E é isso, a conclusão é essa. Você pode se alavancar, mas tem que saber a posição adequada. Então, obrigado por estar aqui comigo, deixa um gostei e te vejo no próximo vídeo.